Olá, vim gravar um vídeo para vocês hoje. Gostaria de falar de uma palavra que tem ministrado muito no meu coração, sobre estabilidade, sobre legado, algo que a gente tem vivido muito nos nossos dias de hoje. Hoje nós estamos vendo um tempo muito inconstante, de muita inconstância. O mundo está girando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. E no meio que está acontecendo tudo muito rápido, tem acontecido assim, a nossa fé tem ficado uma fé inconstante, os nossos relacionamentos têm sido inconstantes, os nossos pensamentos, as nossas emoções são inconstantes. Mas o Senhor nunca nos criou, nunca nos formou para ter essa vida de inconstância. Você vê na palavra ensinando, né, que aqueles que estão com as raízes no Senhor, que estão com a fé firmada no Senhor, né, permanece. A gente vê ali na palavra do semeador, que quando Jesus ensina que saiu a semear, tem pessoas que vão receber a palavra com alegria, mas não por não ter raízes profundas, essas pessoas se perdem, né? No meio dos dias difíceis, a fé se perde. Então, há necessidade de a gente ter uma raiz firmada no Senhor. E quando você fala sobre estabilidade, sobre legado, sobre vida com Deus, o que a gente vai falar nesse vídeo, traz um pouco de um estudo de tudo isso, né? O vídeo eu decidi fazer de última hora, eu falei, vou fazer o vídeo, convidei minha irmã para fazer comigo, ela tá ali, não falou, hoje não, mas outro dia a gente vai fazer um vídeo junto. E a gente queria trazer esse exemplo de Jesus, né? Esse exemplo que ele foi o nosso maior exemplo, né? De uma pessoa que teve essa fé constante, essa fé firmada no Senhor. Apóstolo Paulo deixou na carta de Tessalonicenses, ele falou, ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, Cristo é esse exemplo de pessoa que foi constante na fé. Mesmo passando por humilhação, por traição, ele sabia daquilo que ele tinha, a missão que ele tinha. Ele sabia o propósito da vida dele. E ele buscou o Senhor. Pode ver que em várias passagens, Jesus se retirava a orar. Jesus subia ao monte para orar. Antes de escolher os seus apóstolos, Jesus orava. A constância, ela fala muito também do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. E é fundamental para a nossa vida, firmados na rocha que é Cristo, ter essa vida com Deus. Quando você olha uma ilustração que é uma árvore, né, a gente usa a árvore ali como uma ilustração, ela fala que ela tem as suas raízes firmadas, assim como a árvore, né? Ela tá com as raízes firmadas, mas ela não muda de lugar quando vem a seca, ela não sai correndo quando vem ventos fortes, os ventos fortes veio, agora a árvore vai pegar e vai sair correndo, mudar de lugar. Não. Por que não? Né? Por que não, Irisleia? Por que a árvore não muda de lugar quando vem a seca, quando vem os ventos fortes, vem as tempestades? Porque ela está com as raízes profunda. As raízes dela é muito profunda. Então a gente vê que o segredo está na profundidade. Ela aguenta passar por tudo isso. Ela está inabalável, ela está firmada, ela está ali de pé no meio de todas essas tempos difíceis que passa. Então o que a gente olha? Raízes profundas, né? O nosso grupo de devocional é Mulheres Profundas. Então a gente vê isso daí, a gente tem estudado isso ao longo de alguns anos, né? Sobre a importância dessa profundidade no Senhor. Por quê? Porque a inconstância do mundo vai acontecer. Só que nós não podemos entrar nisso, né? Entrar nessa onda de ser inconstante, né? Não ter essa instabilidade. E quando você fala de Jesus, o nosso maior exemplo, como o apóstolo Paulo deixou ali falando, a gente dá para passear na Bíblia e olhar muitos exemplos também que nos ensina muito. Um dos exemplos que ensina, que fala muito, quando você olha para a vida de José. José foi um homem, tem um provérbio que fala assim, antes de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procede todas as fontes da vida. Fonte de vida é onde nasce tudo, no coração. E quando a gente fala coração e constância, estabilidade, vida com Deus, está muito isso. Antes de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Quando a gente olha para a história de José, eu gosto muito da história dele, porque José foi um homem que soube governar o seu coração, soube guardar o seu coração. Quando o Senhor fala lá em Gênesis, ele fala assim, fazer um homem a minha imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança, para que governe sobre a terra. Então, há um princípio de governo sobre nós governarmos. Então, estabilidade também fala sobre governo. Quando você consegue ser estável, você tem uma vida de governo, uma vida de expansão. Antes de ter uma expansão, de ter uma vida de governo, tem que ter uma estabilidade, você ser estável. Eu não posso oscilar entre a fé e o medo, tem que ter estabilidade naquilo que eu creio. E quando você vê naquela palavra para que governe sobre a terra, você vê que José, ele governou sobre as suas emoções.
Como que ele governou sobre suas emoções? Vamos lá. José era um filho querido do pai, né? Era um filho amado, né? Bajulado pelo pai. E em um momento ele foi vendido como escravo, ele foi jogado na cisterna, foi vendido como escravo para o Egito. José, ele em nenhum momento na Bíblia relata a reclamação, a oscilação da fé de José. Que José passou a servir deuses pagãos, José lamentou, José chorou. Não tem esse momento dessa oscilação ali de José. A gente mostra ali muito ali na história, José firmado, firme, ele estava estável, né, no Senhor. Mas José, ele viveu entre a falta, entre a escassez, entre a experiência de ser um escravo, porque ele foi para o Egito, ele chegou no Egito como um escravo, e a gente vê a experiência dele como governador, porque ele também foi governador do Egito. Ele foi um escravo e ele foi um governador. Mas as duas fases da vida de José, ele estava com estabilidade firmada em Cristo. Ele estava estável, ele estava com a fé firmada na rocha que é Cristo. Mas como assim? Quando ele foi governar, a gente vê que José, ele governou o Egito, mas o Egito nunca governou José. Ele esteve no Egito, liderou o Egito, mas o Egito nunca tomou conta dele, por causa de um versículo. Eu não sei se vocês já leram, né, mas eu gostaria, se você estiver com Bíblia, né, que você venha ler essa passagem. Deixa eu abrir ela para vocês aqui, que fala assim, em Gênesis capítulo 50, versículo 24 ao versículo 25. Antes da morte de José, disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez o que os filhos de Israel lhe pertencesse em juramento, dizendo: quando Deus estiver em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Então José pede aos seus irmãos para que levasse os ossos mortais dele para a terra prometida, para a terra de Canaã. Então você olha que José, ele preferiu, em vez de um grande monumento, né, no Egito, você pode ver que quando você olha, pesquisa sobre o Egito, as pirâmides, os túmulos do Egito contavam história de reis, de governo. Então José, ele deixou, abriu mão de um grande túmulo no Egito para ser enterrado em Canaã, na terra prometida. Ele escolheu, porque o Egito nunca teve José. José foi liberto ali, José governou o Egito, mas o Egito nunca teve ele. Fala sobre governo, né? Vem a palavra que o Senhor nos criou para governar. A gente vê muitas pessoas que não têm dificuldade em conquistar o Egito. A gente fala do Egito como algo, conquistar o mundo, né? Vamos colocar o Egito como o mundo. Tem pessoas que não tem dificuldade em conquistar o mundo, ele vence, ele conquista, ele realiza muitos sonhos, prospera muito no mundo, mas no meio de se realizar sonho, prosperar, conquistar muitas coisas no mundo, ele se perde nisso tudo. O mundo governa ele se torna cativo do mundo, ele se torna cativo do Egito, ele se torna prisioneiro do Egito. Ele governa o mundo, mas o mundo governa ele. E a gente vê ali em José que não, José, ele governou o Egito, mas o Egito nunca governou ele, o Egito nunca teve ele. A gente vê sobre uma estabilidade, sobre um governo, assim como o Senhor nos criou para governar e não para sermos governados, né? Trazendo sobre isso. Em contrapartida, a gente tem Salomão, o rei Salomão. Ele governou, ele prosperou, foi um dos reis mais prósperos que teve na Bíblia, que fala. Esse provérbios que eu falei para vocês, antes de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, foi escrito pelo rei Salomão, mas ele escreveu, mas ele não conseguiu viver isso. Olha aqui que fala também sobre Salomão. Salomão fala que ele, em um momento da vida de Salomão, ele se perde, o seu coração se perde com muitas mulheres, né? Na velhice, né? Salomão e suas mulheres, ele perdeu o seu coração adorando a outros deuses, né? Muitas riquezas, fez alianças com muitos reinos. E ele se perdeu, ele mesmo se perdeu. Então a gente vê essa dificuldade. Como exemplo de Salomão, né? É você usufruir do mundo, usufruir das coisas sem pertencer àquilo. Os seus olhos estão no céu, a gente está com os nossos olhos no céu. Mas ele diz, Leia, como viver isso, essa estabilidade da fé? Como viver que a nossa fé é estável, que a nossa fé é firmada em Deus?
através dos alguns pontos muito simples, algumas coisas muito que a gente fala muito corriqueiras, né? Você ter alimentos sólidos, que é a palavra do Senhor, uma vida de oração constante, você ter a leitura bíblica, jejum. Ah, mas eu não gosto. Tem dia que eu não sinto vontade de orar, que eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Então você não pode esperar sentir vontade, porque nós muitas das vezes não vamos sentir vontade, mas a gente faz por necessidade, porque eu conheço a minha carne, eu conheço que a nossa carne, ela se inclina muito para as coisas do mundo e eu preciso me alimentar, eu preciso fortalecer a minha fé. Como você trabalha, você estuda, você está trabalhando, estudando para o seu presente e para o seu futuro. Quando você lê, você busca a Deus, a sua vida com Deus é importantíssimo para você. Você está trabalhando para o seu presente, o seu futuro e a sua eternidade. Então, não tem como a gente não ter constância, não ter essa oscilação na nossa vida com Deus. Mesmo que eu não estou sentindo vontade, mesmo que hoje está tudo corrido, mas é necessário eu ter o meu momento de leitura da palavra, de oração. Nós estamos aí no ano de 2026, iniciando o ano de 2026, com muitos projetos, pessoas com vários projetos, né? E o Senhor colocou muito isso no meu coração sobre a estabilidade. E eu falei, Senhor, estabilidade. Aí foi ainda mais claro, toda a expansão, primeiro tem que ter uma estabilidade. Nós temos que ter uma estabilidade na fé. Eu não posso ser como a parábola do semeador. O Senhor saiu a semear. Muitas palavras estão sendo semeadas, mas estão caindo em terras onde não tem profundidade. E a gente vê o exemplo da árvore. A árvore aguenta a inconstância da vida, aguenta os dias difíceis. Por quê? Porque ela está profunda, com profundidade em Cristo. Nós temos que estar com profundidade em Cristo. Nós temos que estar com a vida em Deus, assim, buscando Ele, adorando, buscando Ele diariamente. Não é um alimento só no domingo, de vez em quando. É um alimento mesmo diário. Pra gente ter essa vida, né, tudo. O apóstolo Paulo falou assim, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. É muito simples, parece ler isso aqui hoje, mas não foi simples, não é simples você combater um bom combate, terminar sua carreira e você no final guardar a sua fé, como um troféu, guardei a minha fé, porque muitas pessoas perdem a fé no longo da caminhada, nos dias difíceis. Nós falamos de José muito aí no exemplo dele nos dias de bonança, mas muitas pessoas perdem a fé, deixa eu ver aqui. Muitas pessoas ali perdem a fé nos dias de tristeza, nos dias onde a tempestade é tão grande, o deserto é tão grande que você pensa, agora vai acabar tudo. Não. A tempestade, os desertos, eu falo que ela é escola de profeta. Os tempestades, os desertos, está nos preparando para algo muito maior, né? Está firmando as nossas raízes. Por isso fala que quando a gente somos fracos, aí sim que nós somos fortes, né? Porque a nossa força vem do Senhor. E você vê ali na galeria dos heróis da fé, né? O que colocou ali em Hebreus 11, José nessa galeria dos heróis da fé, ele não foi reconhecido pela libertação, não foi reconhecido por alguma outra coisa. O que colocou José na galeria dos heróis da fé foi a vontade dele, né, de voltar para uma terra que os olhos dele não tinham visto. Até então, esse pedido de José ali, que ele fala, não tinha visto ainda a terra prometida, não tinha acontecido. E esse desejo dele, né, foi o que colocou ali José mesmo, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Eu não sei o que os seus olhos ainda nem viu, mas você já deseja, você já ama aquilo. Outra palavra aqui que falou muito no meu coração, que eu até deixei aqui, deixa eu achar aqui para vocês. Gente, ler a palavra, meditar na palavra é muito maravilhoso, é muito importante na nossa vida. Tá ali em Gênesis capítulo 4, capítulo 5. Você pode ver no capítulo 4, se tiver com Bíblia. Eu queria muito que vocês abrissem a sua Bíblia e fizessem a leitura comigo. No capítulo 4, no versículo 26. Fala bem assim, Sete, que é um dos filhos de Adão, o terceiro filho de Adão, mesmo também nasceu um filho, o chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, né? Todo ano eu tenho o propósito de ler a Bíblia toda, começando ali de novo, na leitura da Bíblia. Quando eu li isso, eu já tinha lido várias vezes esse capítulo e ele saltou no meu coração. Então, começou a invocar o nome do Senhor. O filho de Sete ali, né? Então, o filho dele, Enos, que é neto de Adão,
então se começou a invocar o nome do Senhor. Nesse momento aqui, então se começou a invocar o nome do Senhor. Mas aí eu fui lembrar nos versículos anteriores, nós estamos falando do jardim do Éden, nós estamos falando que o Senhor visitava o jardim do Éden toda a viração do dia, nós estamos falando que Caim e Abel fez oferta ao Senhor, eles ofertaram a Deus, mas ainda não tinha invocado o nome do Senhor. A palavra invocar, prestar culto, prestar adoração, reverência, adorar a Deus. Eles conversavam com Deus, eles entregavam culto, entregavam oferta, né? Desculpa, eles entregavam oferta a Deus, mas ainda não tinha invocado o nome do Senhor. Começou ali, inaugurou um novo tempo nesse neto de Adão, chamado Enos, nesse neto que estava inaugurando um tempo de invocar o nome do Senhor, de adorar o Senhor, de buscar o Senhor. Aí eu falei, Senhor, tem muito como a gente fazer muitas coisas, tá fazendo a obra, tá se levando ofertas, tá comunicando ali, falando, o Senhor tá falando, porque o Senhor visitava todo dia, na viração do dia ali, no jardim, né? Mas invocar o nome do Senhor começou lá na frente, nesse exato momento aqui que fala na Bíblia. Inaugurou um novo tempo. E aí vai onde o Senhor ministrou muito em mim sobre legado. Quando você vê, você continua lendo o capítulo 5, olha o capítulo 5, sobre a genealogia de Adão. Aí vai falar assim, esse livro das gerações de Adão, no capítulo 5, versículo 1. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Aí fala, Adão, né, viveu tantos anos, fala que Adão gerou Sete gerou Enos, não entra Caim e não entra Abel na genealogia dele. E eu fui olhar, eu falei, meu Deus, mas por que Caim e Abel não entram na genealogia ali de Adão? E fui pesquisar, porque eles são os primeiros filhos, Sete já era o terceiro filho. A gente vê que a genealogia fala de alguém que dá continuidade aqui na Bíblia, uma continuidade de uma aliança, né? Continuidade de uma aliança do Senhor. Mas a gente vê que esses homens, Sete e Enos, deu uma continuidade na aliança desse povo com Deus. O importante, eles não estavam construindo só uma história, eles estavam construindo um legado, uma história para a eternidade. Quando você volta no capítulo 4, Caim, ele teve vários filhos, e um dos seus filhos, Lameque, ele construiu uma cidade, ele constrói uma cidade, ele coloca o nome daquela cidade de Enoque, que não é o mesmo Enoque lá, que foi arrebatado, é outro Enoque. Ele coloca o nome daquela cidade de Enoque. Mas ele não entra na genealogia do avô. Porque ele construiu uma cidade. Nossa, ele foi um homem forte, construiu uma cidade. A cidade tem um nome ali da descendência de Adão, ali do Enoque, que era bisneto, neto, não sei o que era. Mas não. Ele construiu uma cidade, tudo bem, foi conquistador, mas nós estamos falando de alguém que está construindo legado, está construindo eternidade. Nós estamos falando de outro neto aqui de Enos que inaugurou um tempo de invocar, de buscar o nome do Senhor, está perpetuando uma adoração a Deus, está perpetuando sobre a eternidade, como eu falei para vocês, sobre trabalhar, conquistar algo que é terreno, que vai ser bom no presente e bom no futuro. Só que eu estou falando de algo que é bom presente, futuro e eternidade. A gente está com os nossos olhos voltados para isso. A gente conquistar a terra, conquistar no nosso Egito, conquistar no mundo, mas o mundo não nos conquistar. A gente inaugurar um novo tempo. Eu olhei para esse neto aqui de Adão, eu falei, gente, que homem, né, abençoado foi esse. Enos, né? Ele inaugurou um novo tempo, então se começou a invocar o nome do Senhor. E lá na genealogia de Adão, tá lá ele, Sete, filho de Sete, Enos, inaugurou esse novo tempo. Mas existe, né, essas pessoas que são ilustres, né, edificaram cidades, edificaram monumento, mas nós estamos edificando, estamos levantando altares de adoração do nosso Deus, nós estamos falando sobre eternidade, nós estamos falando sobre legado, nós estamos falando sobre estabilidade, ter essa estabilidade no Senhor, essa estabilidade que não oscila entre a fé e o medo. Hoje eu sou da fé, amanhã eu não sou mais, nós somos de um povo, né,
que nós servimos a Deus, nós somos ligados na figueira que é Cristo, nós somos enxertados na figueira, e uma vez que somos enxertados na figueira, a nossa fonte é o Senhor. Nós não oscilamos no meio da crise, no meio do medo, o medo não nos paralisa, a dificuldade não nos arranca da onde nós estamos firmados, nós estamos enxertados na figueira que é Cristo, e a nossa fé é inabalável, nós somos firmados nele, as nossas raízes estão profundas. Vem tempestade, vem vento forte, mas também vem os dias bons, porque nós passamos, né, por dias bons também, mas os nossos olhos não se perdem, o nosso coração não se perde, o mundo não consegue roubar o nosso coração. No meio da fama, no meio da conquista, no meio do governo da terra, os nossos olhos ainda estão focados em Cristo, o nosso Criador, eu sei que não é sobre movimento na terra, é sobre eternidade. Os meus olhos estão focados na eternidade, assim como José. Essa é a palavra que estava queimando o meu coração, que eu não podia deixar passar sem compartilhar essa palavra com vocês. Eu achei ela muito pontual aí, o início de ano, né? A gente tem muitos planos, e como vamos sustentar os nossos planos? Os nossos planos são sustentados no Senhor. As nossas raízes têm que estar profundas, o nosso coração tem que estar guardado no Senhor, a nossa fé tem que estar firmada em Cristo, tem que nos alimentar da palavra, né? Nós somos da fé, nós somos de um povo, né, que estamos ligados em Cristo. Que Deus te abençoe, que você possa declarar, né, que eu possa ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água vida, no tempo certo, né, que eu venha dar os frutos, e quando tudo que eu fizer prosperará, né, que está ali no livro de Salmos. Que você seja essa árvore plantada, que você seja essa árvore firmada, com as raízes muito profundas em Cristo, que ninguém te arranca desse lugar, que você esteja firmada na rocha que é Ele, que você tenha uma fé firmada, não fica oscilando, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho mais, hoje eu busco, amanhã eu não busco mais. Seja uma adoradora por excelência, vista as armaduras de Deus, vista a camiseta do reino e fala: eu sou um representante de Deus aqui na terra, em todas as estações, em todo o tempo da minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe você, a sua casa e a sua família.